Amém. Vamos falar com o pessoal que está em casa, querendo saber um pouquinho sobre família, casamento, ser encorajado, né? Vamos. Abrir o coração, não é verdade? Sim. Bom, nós temos um tema aqui muito especial para a gente falar, que é: precisávamos de uma manutenção e resolvemos apostar na imersão. Parece até uma rima, né? Precisávamos de uma manutenção. Verdade. E resolvemos apostar na imersão. Que bom que vocês estiveram lá e têm história para contar, não é verdade? Feliz o casal, feliz a família que tem uma história para contar. E uma história de salvação, remissão, de amor, de perdão. Quem não tem história para contar não tem assunto, né? Isso não é tem verdade. gente em volta. Porque uma das características de você ter gente em volta é quando você tem algo a dizer. E as pessoas querem saber o que pode vir aí de tão bom e especial, como realmente tem, do Alex e da Mirlene. Então, vou fazer uma perguntinha básica, ok? Fiquem sim, tranquilos. sim. Como foi o primeiro contato com o pastor Paulo Lima? Como é que vocês nos conheceram? Pode abrir o coração, o povo quer saber. Sim, sim. Foi muito edificante para a gente, né? A gente já conhecia o senhor 4 anos atrás, tá? E aí a gente ficou sabendo que o senhor ia na igreja sede nossa, trazer uma palestra lá sobre casais, e a palestra era as 7 talhas ou 6 talhas, tá? E ali fomos ministrados pela palavra e foi uma benção para nossas vidas naquele dia. E quando terminou, o senhor ministrou lá, pregou, foi ótimo, foi benção pura. E quando o senhor terminou, a gente ficou aguardando o senhor para tirar uma foto. Que a gente falou, nossa, só... E tiramos. Não vai fazer foto. que nem o Emerson não, que disse que eu estava esperando. E eu, Emerson, disse que eu estava lá, disse, o povo achar que eu não estava. E tiramos. E tiramos as fotos. E ali, depois que a gente tirou a foto, a gente começou a conversar assim, foi uma conversa natural, fluiu naturalmente. E ali o senhor falou conosco da imersão. E aí o senhor lançou uma semente no nosso coração naquele dia. Porque a gente falou para o senhor que a gente estava bem, que a gente não estava em crise no nosso casamento. E aí o senhor falou, pois bem, vai lá para a restauração, porque quando chegar lá, aí você me fala se está tudo bem, se não precisa melhorar nada, mudar nada. E aí a gente concluiu isso, né? A gente, depois de 2 meses, né, que foi a restauração, a gente foi. E quando chegou lá, a gente viu que a gente imaginava que estava bom. Mas só foi a gente se deparar naquele lugar lá na quinta-feira que a gente viu que a gente estava muito ruinzinho. Aí chegou lá, muito ruinzinho. E o que é que estava ruim no casamento que você detectou lá, Mirlene? O que você teve assim, o primeiro impacto? Normal, certo? Atire a primeira pedra aquele que é perfeito. Cuidado que se ficar perfeito, Jesus leva. Entendeu? Nós estamos no caminho da perfeição. O que que você se deparou lá e disse, eu preciso escutar isso? Então, pastor, foram tantas pregações, Eu percebi que eu precisava de tudo um pouco ali. Eu não imaginava o quanto que eu estava doente e o meu casamento também. Porque é muito difícil a pessoa assumir que o casamento está ruim. Se todo mundo perguntar na rua, você vai dizer que está bom. Então, quando foi a palestra sobre cura, ali mexeu muito, muito, muito comigo. Porque eu precisava de cura interior. Muito mais do que meu esposo, né? Devido a muitas coisas que eu tinha passado lá atrás. Só que eu não entendia, eu nunca tinha participado de uma restauração. Eu imaginei totalmente diferente. Então, quando eu cheguei lá, que eu me deparei com cada palestra, e essa palestra de cura, realmente eu vi a cura, né, na vida do rapaz que palestrou lá, que foi esposo da Verônica, o Robson, mas eu vi a cura em mim, porque eu precisava e não sabia. E após essa palestra, eu falei com meu esposo, era disso, eu nunca imaginei que eu precisava, porque já era evangélica há muitos anos, já estava
dentro do reino, trabalhando na obra do Senhor, mas eu não esperava, nem imaginava que eu precisava daquela palestra para mim. E foram muitas outras, né? Como a da paternidade, eu acho que foi um pouquinho de cada uma para mim. Eu falei, gente, foi tudo para mim. Pode todo mundo ir embora, eu posso ficar aqui, porque é tudo sozinho. E aí, Alex, como é que foi? Você chegou lá, né? Dessa perspectiva de a gente se conhece, aquela palavra profética, vai lá, dá uma olhada, examinar aí para ver se tudo tá bom, tá ruim. E aí, chegando lá, alguma coisa não estava boa, certo? Sim. E a Milene já foi logo dizendo para nós, a palestra foi a do Robson. E o Robson fala sobre perdão. Né? Uma apropriação muito grande de uma autoridade, porque o camarada que teve o que ele teve na vida, e após o perdão, Deus curar ele, a ponto de nos curar até hoje, é muito top. Então, ela foi o perdão ali, essa ministração linda, e a paternidade umas outras. E você? O que estava ruim no casamento que você se deparou, e depois qual foi a palestra que mais te tocou? Então, a palestra que mais me tocou, assim, quando tocou na minha esposa, parece que quando toca nela, toca em mim. Uma só carne. É isso, uma só carne. E uma das palestras que mais me tocou foi da paternidade, né? Que meu pai e minha mãe somos 6 filhos, né? Lá em casa. E aí lá em casa lá era muita briga, era muita confusão. E todo dia era um ciúme acerbado. E aí eu falei pra mim uma vez assim, cara, pra casar assim não quero não, nunca quero casar. Deus me livre. Casamento pra mim, jamais. E aí lá na restauração, eu creio que fui curado disso, porque eu tinha uma perspectiva de casamento. Depois da restauração, essa perspectiva foi mudada, né? Porque eu não tinha perspectiva no relacionamento a 2, porque lá atrás tinha um trauma que tinha que ser curado, que era da minha mãe e do meu pai, que eu via eles não como exemplo, mas como brigões dentro de casa, que eles brigavam na nossa frente e tudo mais. E em determinado momento isso aconteceu comigo e Mirlene. A gente começou a ter umas briguinhas, não coisa muito grande, mas coisas bobas, né? De briguinha aqui, uma desavença ali, uma vez ou outra, dormindo sem conversar, sem pedir perdão um pro outro. E depois da imersão, tudo mudou. Hoje, graças a Deus, a gente dorme, a gente conversa aí, se tem algum atrito, né? A gente conversa, a gente pede perdão um pro outro, a gente dorme, não mais brigado, mas sim abraçado. E foi uma coisa muito surreal, assim, que aconteceu na nossa vida conjugal, foi muito bom. E você falou que por causa da ausência da paternidade e de uma casa funcional, você nunca sonhou em ter um casamento. Se casamento é isso que eu vivo na minha casa com meus pais, eu não quero casamento. Foi isso, o pensamento era esse. É porque eu não tinha vivido com outros casais próximos de mim. Então eu não sabia como é que era um casamento fora aquele dos meus pais. Então o que eu tinha de casamento era deles. Entende? Para você ver que está aí em casa assistindo nós, a gente falando da imersão na restauração de casais em Guarapari, e o irmão falando aqui da ausência da paternidade. Não é só um pai que não dá beijo, não é só um pai que não abraça, não é só um pai que não dá um chocolate ou um pirulito. É um pai também que promove um fechamento de um coração para que a pessoa nunca case. Talvez o casamento que você está vivendo aí não é por causa do teu cônjuge. Às vezes é a paternidade dele mal resolvida ou dela, e isso está impedindo você de ser feliz. Por isso que eu acho que a gente tem que ir para a imersão, ir para um mergulho profundo. E esse é um assunto que a gente aborda muito na imersão, paternidade. E aí vem o paizão lá e diz assim, posso ser seu pai? Verdade, é coisa muito Posso boa. te abraçar? Né? Posso pedir perdão a você como fosse seu pai? E aí, quando chega esse momento? Poxa, quando chegou esse momento, pastor, era só choro. Lá no mundo fala que homem não chora. Aí eu falei assim, vem para a presença de Deus que você vai chorar muito.
Então, quando ele começou a falar, eu posso ser seu pai? Eu te peço perdão, meu filho. E ali eu me derramei, porque ali eu senti sair num peso, sair numa coisa ruim, uma angústia. E ali eu fui, com certeza fui curado, sim. Saí até mais leve dessa palestra depois. E pastor Francisco é um paizão, né? O jeito que Deus usa ele naquela palestra lá, a gente quer abraçar ele, quer beijar ele, quer estar com ele sempre. Mas foi muito bom para mim essa palestra. Teve um casal que esteve aqui, aí falou que na palestra do pastor Francisco, ela dormiu. Eu dormi. Aí ela falou aqui conosco, aqui no diálogo, aqui no podcast, né, o Poder da Restauração, e eu fiquei quietinho. Antes dela ir embora, aí ela falou assim, pastor, eu queria tanto ver o pastor Francisco para um dia pedir perdão a ele, porque eu dormi na palestra dele. Aí eu falei assim, vai com o teu coração descansado para casa, porque todo filho dorme no colo do pai. Amém. Amém, forte. É que você se sentiu tão uma parada que você não quis dormir. O Espírito Santo te anestesiou para você sentir esse profundo com Deus. Aí ela saiu toda contente. Então eu não dormi, eu falei, possivelmente um sono gostoso nos braços do pai. Deus te acolheu naquele momento. Até porque a paternidade dela era bem complicada. Mas então, aí tem as reuniões, né? Tem os quitutes para a gente comer, tem uns café legal, né? Do campo, da fazendinha. Mas também tem uma coisa chamada assim, ser alimentado na sala do aconselhamento, na sala terapêutica. E aí a gente vai para lá, para a sala terapêutica, e a gente não sabe nem o que vai acontecer, nem quem vai aconselhar, nem quem está sendo aconselhado, porque quem move lá é o Espírito Santo. Mas qual foi a tua experiência na sala do aconselhamento, Milene? Conta para nós. Meu Deus, eu pensei que aquela ficha, parecia até que o senhor já sabia, ou quem fez aquela ficha sabia de toda a minha vida. Estava tudo ali, porque eu fiquei mais ou menos 1 hora preenchendo e voltando de novo. Falei, meu Deus, como que pode isso aqui? Como que pode ser tantas perguntas na minha vida? Parecia que a pessoa que fez realmente sabia de tudo. E quando eu cheguei na sala do aconselhamento, a pessoa que estava nos aconselhando também assim foi muito tremendo, né? Eu aprendi muito sobre a parte da finança. Eu nem imaginava que travava tanto o mundo espiritual, porque eu vivi por um tempo sozinha. Então eu era dona do meu dinheiro, vivia para mim, né? Então não tinha que dar satisfação, não tinha de dividir com nada. Não. Então lá na sala do aconselhamento que eu comecei a descobrir tantos problemas que eu estava colhendo porque eu estava plantando errado, eu fiquei desesperada. Eu saí de lá falando, meu Deus do céu, eu nunca mais, o dinheiro é meu, o salário é meu, o salário é nosso. A gente hoje em dia não é mais 2 carnes, nós somos um. E eu tinha ficado muito, muito preocupada com isso. E fora outras coisas, né? Com família, falta de perdão, que eu não sabia que não tinha perdoado, porque eu acostumei também a lidar com as pessoas. Então, quando você consegue falar também com as pessoas, você acha que já perdoou aquela pessoa. Mas lá na sala do aconselhamento, eu vi que eu não tinha perdoado. E aí começamos a fazer os trabalhos para perdão, para perdoar. E eu também descobri lá na sala de aconselhamento que eu era filha bastarda, e aquilo ali eu me derramei. Eu falei, Jesus, eu sou filha bastarda, e ali eu falei, Senhor, e não tem como voltar atrás, né? Meus pais não eram casados, começaram tudo errado. E aquilo ali eu fiquei muito tensa, eu comecei a chorar, a ficar preocupada, mas tem uma parte, né? Tem uma oração poderosa que eu pude receber, e aí me trouxe paz, né? E eu fiquei muito tranquila depois. E mais diversas coisas, pastor, se eu começar a falar... Pode falar, você pode. É muita coisa mesmo. Então, assim, naquele dia eu já estava me sentindo
curada. Assim, eu já estava muito leve, eu já estava indo para a sala, realmente. Eu não estava dando sono, não, você fica mole. Você parece que já saiu um grande peso do teu corpo e você começa a ficar mole, porque era muito carrapicho, pastor. Era muita coisa que eu precisava e não sabia o que fazer, porque eu só conhecia o raso, eu só conhecia o mínimo. E lá eu pude ter certeza que eu estava no lugar certo, que era lá que eu precisava estar. Era ali naquelas coisas que eu precisava aprender. E hoje, tudo aquilo que eu aprendi, eu tento até passar, com muito temor, né? Com muito carinho, porque, assim, é tremendo, pastor. Só quem passou por ali que sabe. Mas, assim, o sonho do meu coração é que todas as pessoas que eu tenho falado, que vai procurar saber o que eu estou passando, porque às vezes eu estou voando e o povo não entende. Mas é porque eu me permiti ser curada, eu me permiti ser tratada por pessoa especialista que sabe cuidar do assunto. E eu, de verdade, de coração, eu não sabia que eu tinha tantas coisas para ser tratada. Eu fui descobrir lá, porque eu procurei ajuda, né? Nesse momento você deve estar falando para muitas pessoas sobre a tua cura e sobre como Deus, Ele é pai de órfãos e juiz de viúva. E Ele entra numa lacuna nas nossas vidas, inclusive na bastardia. Então, assim, com esse coração aberto, pensa numa pessoa que está em casa agora derramando uma lágrima, como você aqui, olhando e dizendo, eu também sou um filho bastardo, uma filha bastarda, e não tem mais jeito para mim. O que você gostaria de dizer para essa pessoa que está em casa te ouvindo agora sobre não tem mais jeito, acabou para mim, eu sou o pior ser humano da face da terra? O que você tem para dizer para ela? O que você encorajaria ela? Qual o conselho que você daria para ela? O conselho que eu daria é que ela precisa procurar a ajuda que eu tive, pessoas certas para ajudá-la. E sempre vai ter lá uma ajuda assim de... Ela não vai, não tá sozinha, ela tem... Deus vai enviar uma pessoa para poder ajudar, né? Como Deus mostrou para mim, eu não sabia porque que eu não conseguia diversas coisas. Então, assim, essa pessoa eu indicaria que ela procurasse a ajuda que eu procurei. E só lá mesmo que eu tenho certeza que ela vai encontrar. Que benção. E é interessante o seguinte, né? Você disse coisas que eu não conseguia fluir porque eu não entendia o motivo. E a gente sabe que o bastardo não consegue terminar o que começa. Ele tem um sentimento de que está sempre sozinho. Por mais que tenha gente perto dele, ele se sente só. Geralmente ele é tímido, se afasta do convívio social. Tudo isso. Né? Isso é uma dor muito grande dentro de uma pessoa. Agora imagine, essa pessoa está na casa do pai. Ela se converteu, mas ela ainda sente isso. Então Deus permite a gente se converter não só para poder a gente ir para o céu, mas para resolver os problemas que a gente nunca soube que teria, não é verdade? Deus deixa a gente se converter para dar força para nós. Porque uma pessoa que não conhece Jesus, ela nunca vai buscar ajuda com profundidade. Verdade. Aí o primeiro passo, ela vem para Cristo, aí Cristo traz ela para a palavra, traz ela para o ensino e vai conectando ela, degrauzinho por degrauzinho. Aí um dia ela vai lá para a imersão e toma um banho de óleo novo, novo frescor, novo óleo sobre ela. Verdade. Né? Que top! Que aconselhamento foi esse, hein? Meu Deus. Que aconselhamento foi esse? Pastor, dava a hora do pessoal ir embora, dos conselheiros ter que sair. E assim, era muita coisa para me perguntar. Eu queria mais, sabe, como você quer se encher, você quer ser transformada, tudo. E já estava dando a hora, né, pessoal? Fiquei umas 3 horas, passou muito mais da hora na sala de aconselhamento. É um parto, foi um parto. Foi tremendo, pastor. Foi bom, tremendo, bom. Tremendo. Muito libertador, muito bom. E você, meu filho Alex, aí? A sala do aconselhamento. Então, na sala do aconselhamento foi muito bom também para mim, né? Na questão assim de... Nós temos um filho, né? A Mirlene, né?
Tem o Jefferson Kaique, de 23 anos. Quando eu comecei a namorar com ela, ele tinha 10. Então, ele já era um pouco grande, né? Então, me ajudou bastante na questão do relacionamento com ele. Porque antes a gente brigava, discutia um pouco assim, um não entendia o outro. E lá eu pude ver que era coisas espirituais que teria que ser resolvido. Não era só falar, mas eram algumas coisas espirituais para colocar em prática. E lá eu recebi a direção certa, né? Para estar lidando com ele, não criticar, mas abraçar, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem mais uma parceria. Hoje a gente está mais próximo. Ele se abre muito comigo. Ele me considera como um pai, né? Eu considero ele como filho. Amém. E hoje a gente está bem melhor do que antes. Amém. E foi na sala do aconselhamento que aconteceu isso. Que lindo. Muitas pessoas vêm aqui também, Alex, e a gente é surpreendido com alguns destravamentos. Uma área sexual, psicológica, enfermidade e outras financeira. Você tem alguma coisa nessa área aí para falar sobre o destravamento específico? Sim, na área financeira, né? Antes da imersão, eu era funcionário, né? E já estava fazendo alguns serviços meu por fora. Sendo que lá na imersão teve um momento lá muito impactante assim da palestra sobre finanças, e ali o pastor levantou ali um desafio assim muito poderoso assim. Só quem estava lá viu e entendeu. E eu entrei nesse desafio, me desafiando assim no nível espiritual muito grande, fazendo o que eu não poderia fazer naquele momento, mas eu acreditei e criei que era de Deus, era Deus falando através do pastor. E ali quando a gente retornou da restauração, eu tomei uma decisão de montar meu próprio negócio, né? E desde lá para cá, assim, Deus tem nos abençoado muitíssimo, não tem deixado faltar nada, e a gente conseguiu até comprar, né, uma casa em Cabo Frio e tudo mais, assim. Isso foi depois da imersão, porque a gente foi para lá pensando que Deus ia trabalhar só no nosso casamento, e quando a gente chega lá a gente vê que não. Deus trabalha no casamento, trabalha na área financeira, trabalha na área sexual, e foi muito impactante assim pra gente. E assim, é coisa muito boa assim, porque a gente pensa numa coisa e chega lá, a gente é surpreendido pelo que Deus faz, e está sendo até hoje. E Deus tem enviado clientes, pessoas à minha volta, na mesma profissão, falando que está ruim, e Deus tem enviado muito cliente para mim, pastor. Que benção. Você que está em casa, né? O Alex falou sobre desafio, e a gente tem um trabalho de imersão e restauração de casais em Guarapari. É uma obra filantrópica, e a gente lança desafios. Eu penso que o desafio que lançaram naquele momento que você estava foi você trazer mais um casal, ou ajudar a patrocinar um casal para ele vir. Foi esse desafio? Sim. Então, é um desafio que a gente faz para a pessoa gerar, para outro casal poder participar, que tem todo o envolvimento com toda a equipe. E aí você entrou naquele desafio: vou gerar um casal para trazer, vou gerar e vou patrocinar alguém para vir. E possivelmente deu muito certo na terra, no céu, deu muito certo na empresa, nas finanças. E você contando esse testemunho aqui para mim, que eu nem sabia, estou sabendo em primeira mão. É um furo de reportagem. É um furo de reportagem do céu. E eu nem sabia, você nunca compartilhou isso comigo. Isso, porque a gente está esperando o momento certo. Então fala assim para a pessoa que está em casa te ouvindo: toda vez que Deus te chamar, que você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Consegue dizer isso? Sim. Toda vez que Deus te chamar, não endureça o seu coração. É isso aí. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, a gente fecha as portas para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Pois é. E foi
naquele determinado momento que Deus me fez tomar uma atitude na minha vida profissional, e não me arrependo, e só glorifico a Deus a cada dia. É por isso que a gente vê muita cura, Alex, Milene. A gente mora no Rio de Janeiro e Deus chamou a gente para uma imersão em Guarapari. 7 horas de viagem para ir, de carro, e 7 para voltar. Fora aquele monte de coisa que a gente leva, que você conhece bem. Você me ajudou a montar lá, sabe como... Mas a gente ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E isso é uma realidade. Nós fazemos a restauração em Guarapari, onde Deus disse que era para fazer. Tem perna crescendo, câncer indo embora, quase todos os casais virando microempresários, e os que já são empresários aumentando o patrimônio, tá certo? E a gente vê assim uma obra completa de Deus, porque Deus não quer só o seu casamento curado, Deus também tem prazer em me patrocinar, trazer finanças para mim, para eu botar gasolina no carro, pagar o pedágio, comprar pneu para ir restaurar as pessoas. Então Deus me patrocina também. Sabe como é que é um Deus completo? É isso aí, querido. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso. Bom, então assim, ó, pelo que vocês falaram aqui, houve uma cura em áreas da vida de vocês, tá? Paternidade, perdão, finanças, relacionamento com o filho, que é o filho do coração, várias curas. E, além disso, a imersão foi libertador para vocês. Libertador, sim ou não? Sim. Totalmente. Totalmente libertador. Eu, sem palavras para agradecer a Deus por aquele dia. Pena que foi só 4 dias. E a vontade era de ficar muito mais tempo lá. Mas agora você está servindo lá, você vai fazer 4, mais 4, mais 4. É verdade. Agora é infinito, até Jesus voltar. Ali na restauração a gente foi, sim, curado em várias áreas, e aí, como eu falei para minha esposa, né, que ali uma imersão completa, né, trabalha corpo, alma e espírito, né. A gente já tinha ido em outros retiros espirituais, que fica 3 dias, né, de outras igrejas e tudo mais, mas não chega perto do que a imersão. A imersão é muito completa. Assim, eu falo com a minha esposa, no Brasil, na minha concepção, no meu ponto de vista, não tem assim, um evento igual a imersão de Guarapari, porque ela é completíssima. Lá a gente foi trabalhado em todos os aspectos, na área emocional, sentimental, espiritual, sexual, pessoal. Então foi uma das coisas que jamais a gente vai esquecer. Daqui 50 anos a gente vai lembrar como se fosse hoje. A área sexual também teve cura? Quem gosta de falar assim mais abertamente sobre isso, não é mais tabu, né? Até porque quando Deus está presente, né? O sexo foi Deus que criou. E às vezes a gente cria um tabu sobre aquilo que Deus permitiu, sobre aquilo que Deus fez para homenagear o casal casado. Então, não tem problema nenhum falar. Nós estamos falando para famílias, né? Sim, famílias precisando de uma resposta. Entendeu? Sim, então, na área sexual foi muito interessante, né? Olha lá, hein? Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala. Foi muito interessante, até porque a gente nunca tinha participado assim com uma sexóloga. E incrível, né? A vigília é muito incrível. Claro que foi quebrado alguns tabus assim na nossa vida. A gente aprendeu a se conhecer e conhecer o outro. Isso é legal. A gente aprendeu a falar, meu amor, você gosta disso, você gosta assim, gosta assado, porque até então a gente não tinha essa conversa, porque era um tabu, né? Entendeu? E aí, a partir das palestras que recebemos lá da sexóloga, a gente aprendeu a conversar isso, porque um tinha vergonha, o outro ficava quieto. Ah, meu amor, eu gosto assim, assado. E foi assim, melhorou bastante, que a gente teve mais essa abertura entre casal e foi muito bom. Isso é libertador falar isso. E quem está em casa, com todo respeito, está ouvindo de um casal casado, pessoas trabalhadoras, que servem nas suas igrejas, que ajudam nas imersões, inclusive estão trabalhando conosco na imersão, certo? Sim, sim. Que creem em Cristo Jesus. Então,
A forma certa de ouvir é essa. Não é aquela que dizem por aí, mas é a forma correta, a forma onde Deus está presente. E Deus nos dá esse carinho, esse mimo para a gente se redescobrir sexualmente com o cônjuge, né? Como marido e mulher. Isso é muito importante. Parabéns, eu creio que vocês falaram para muitas pessoas e muitas pessoas possivelmente vão dizer, poxa, se Deus fez isso nele, Ele vai fazer em mim também. Não é verdade? Amém. Sim ou não? Sim. Está em lua de mel, Milene? Direto. Está em lua de mel. Tira as crianças da sala, tira as crianças da sala, gente. Só vive a lua de mel agora. Deus. Descobriu muita coisa. Eita, Jesus dos crentes. Assim eu fico vermelho, gente. Trago a Olha maquiagem. minha pele, pastor. Mudou. Mudou a pele, né? Tá certo. E sobre a mesa, Milene, qual foi a experiência que você teve à mesa com o pessoal da administração, com a psicóloga, com o médico? Como é que foi isso? Eu quero saber essa experiência legal do convívio, né? Fala sobre isso para nós, vai. É muito bom ouvir isso. Meu Deus, pastor. Estávamos lá tomando café da manhã e sentado, eu e meu esposo, porque quando a gente vai para um lugar assim, a gente acha que é só dois, né? E estávamos dois sentados. E aí depois chegou a Cíntia e sentou ao nosso lado. Posso sentar aqui com vocês? Pode sim. Aí sentou ela e o esposo dela e ficou conversando com a gente um tempão. O Tom. Ficou conversando com a gente um tempão ali, dando maior atenção e a gente gostando. Aí depois passou, o senhor também veio, falou, e outras pessoas. Poxa, o doutor Iragildo sentou à nossa mesa e ali a gente se sentiu assim, amado, sabe? A gente se sentiu assim, acolhido. Naquele lugar a gente não estava só, a gente estava acolhido. A mesa era dois e cada um trazia a sua cadeira e ficava sentado normal, uma coisa leve, sem exceção. E aquilo ali a gente se sentiu assim, quando acabou o café, a gente chegou e falamos. Eles são de verdade. Eles não são de borracha. Verdade. E o melhor de tudo, que assim, eu não sabia que eles eram palestrantes. Foi uma coisa muito suave. Perdeu a oportunidade de fazer umas perguntas para Cíntia. Meu Deus do céu, pastor, fiquei arrasado que quando chamou a palestrante, era que estava sentada ao meu lado, conversando pra caramba. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que pagar uma consulta. Ela era psicóloga, maravilhosa. Aquele casal maravilhoso que foi. Um grande psicólogo e assim... Perdemos a oportunidade naquele dia, mas ganhamos eles pra gente, assim, pra nossa vida, né? Sim. Porque amigos para a vida, né? Isso. Hoje em dia, maravilhosa. Passou a mensagem, te responde logo. Assim, coisas tremendas que nós vivemos naquela mesa, cada um com uma história, uma coisa diferente, e assim, uma coisa leve. Meu Deus, eu nunca imaginava de sentar à mesa com pastores, médicos, psicólogo, nunca me imaginei, né? E lá não tem exceção de pessoas, não tem exceção de... Todo mundo gente, né? Todo mundo normal. Gente da gente, né? Gente da gente, né? Eu faço muita questão que seja assim, entendeu? A estrela é Jesus. Isso, verdade. A estrela é Jesus. Nós somos apenas uma poeirinha cósmica ali. A estrela é Jesus. E assim eu faço muita questão que todo mundo se sinta assim em casa, na varanda da casa, comendo, batendo papo. E esse pensamento que você está falando, nesse acolhimento, para nós é um feedback. É uma prova que funciona amar, acolher, abraçar, entendeu? E lá é um sobrenatural. Alex, Milene, quem vai lá é um sobrenatural. Deus se mudou para lá com a mala dele e resolveu nos ajudar de pertinho. Porque o que tem acontecido ali, eu volto para casa assim, às vezes, pensando que foi um sonho. É verdade. Que nem foi real. É um sobrenatural o tempo todo, né? Até quem não quer ser curado até quem não quer sentir, sente. Porque tem gente que diz assim no último minuto, eu estou indo embora agora, domingo, 2h da tarde, mas eu levo Jesus para casa, como vários casais, né? É verdade. 45 minutos do segundo tempo, na prorrogação, o cara quer Cristo. Teve 4 dias para isso. Na mesa comendo, ele não quer ir embora sem Jesus.
é muito sobrenatural. Muito profundo. A gente ficou muito impactado, porque a primeira impressão é que fica, né? Isso daí fala no mundão, é verdade. A primeira impressão é que então, fica a primeira impressão, a gente foi abraçado, amado, acariciado lá por todo mundo. A gente viu ali que não existe. Isso marcou muito você, né? Muito. Com certeza. O café na mesa, assim, conversando com o senhor, com o pastor Francisco, a pastora Lourdes. Meu Deus. Mirlene ganhou uma mãezona também, pastora Lourdes. E foi povo bom, né? muito Nossa, bom. Povo de bom convívio, né? Sim. Que bom. Vou fazer uma perguntinha aqui que nós já estamos caminhando para a finalização, viu? Foi rápido. Caramba. Você que chegou assim, com o olhinho assim, olhando para mim, meio que o que vai acontecer? Foi tão rápido aqui, já está indo para a finalização. Uma pergunta simples, ó. Teve um pós-imersão? Eu acho que teve, né? Um pós-imersão. Sim. Você já está dizendo que a Cíntia está sua amiga. E a doutora Gil te aceita lá de graça no consultório. Ganhou a intercessora Lourdes, pastor Francisco. Eu vou fazer uma pergunta como se ninguém soubesse disso. Ninguém está sabendo disso que está em casa, que ela ganhou uma psicóloga, um médico, ganhou um pastor que é o discipulador deles, ganhou... E eu estou fingindo que nada está acontecendo. Quer dizer que vocês fizeram pós depois da imersão, né? Viraram amigos? Pastor, esse pós acontece até hoje. Desde quando nós nos conhecemos, a gente não só fizemos os 4 dias da imersão lá, nós temos acompanhado até hoje, somos acompanhados a cada dia. E vai fazer 2 anos. Nossa. Foi 21 de agosto de 2021. Meu Deus, passou rápido. Que nós somos acompanhados, nós caminhamos juntos, nós saímos juntos, nós vamos para a praia juntos, nós fazemos tantas coisas juntos. Então, assim, eu sou encantada. Vamos tomar água de coco na praia de Guarapari. Até os sucos eu descobri, eu nunca tinha tomado aquele suco em Guarapari de coco. Tantas coisas que eu descobri. Eu estou assim, encantada, eu estou apaixonada. Eu vivo a imersão, tudo que aconteceu lá é tremendo. Na verdade, a pós-imersão acontece até hoje, como a minha esposa falou, e a gente ganhamos uma família, não foi só uns amigos, ganhamos um pai, uma mãe. E isso a gente leva para a vida, porque a gente teve a oportunidade de conhecer o pastor Paulo Lima, Cláudia Lima, que são um amor de pessoas, são de verdade. Não é de borracha não, não é de borracha não. Coração maior do mundo. É verdade. Ele não tem acepção de pessoas. Glória a Deus. Ele abraça todo mundo, beija todo mundo, ora por todo mundo. Então, a gente vê que ele é de verdade e Deus usa nessa simplicidade tão grande assim. E Deus continua usando, com certeza. Vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa também que eu acho lindo, né? Que a pastora Cláudia faz. Ela pega os casais que vão ligando interessados em ir para a restauração e ela atende um por um. Isso é verdade. Eu sou prova disso. Ela atende e fica... O que foi, minha filha? Fala para mim. Aí manda oração, chora, se alegra. Eu testemunho também para falar disso aí, né, meu amor? Eu sou prova viva disso. Ô, filha amada. Quando eu vejo o zap dela, já sei que é a minha mãezona. E eu saí de lá com uma certeza tão grande que eu sou amada. Eu não via isso, pastor, sabe? E, assim, realmente eu sou amada por Deus, por vocês, pela minha família. E a pastora e o senhor, assim, sem palavras para agradecer a Deus pela vida de vocês. Por isso que eu tiro um tempo em oração pela vida de vocês, porque vocês são de verdade, né? E, assim, a pastora, desde o primeiro dia que eu a vi, menina, ela me abraçou como filha. Eu sentia que... Já está pintando o cabelo até igual dela? Minha mãe... Já tá com o cabelo de verdade, e, assim... a gente, no tempo, a gente não tinha condições nem de ir para a imersão. E a gente tentou de várias formas e o cartão não passava. Aconteceu diversas coisas para que a gente não fosse. Ela virou e falou: filha, vai, independente do dinheiro, se o cartão está passando ou não, eu quero que vocês vá. Apostou na nossa vida. Então, assim, eu tenho certeza que eu estou com pessoas certas, que nós estamos no caminho certo. E, assim, só quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu amo a mãezona, amo. Vocês são uma gracinha, gente.
Vocês são uma gracinha de pessoa, verdade, viu? sabe? É por isso que a gente gosta também de discipular vocês, porque vocês têm um coração ensinável, tão disposto, aberto. Carrega a caixa nas costas, 10 horas da noite. Me ajuda aí, meu filho. Aí eu vou, tropeço, fiquei com o meu pé inchado, a perna doendo, e carregando caixa. Aí monta, desmonta, e está sempre juntinho de nós fazendo isso. E o Evangelho é isso, querido. O Evangelho é isso. Triste quem não quer viver o Evangelho da verdade, da pureza, do abraço, do amor, de poder ouvir isso. Eu penso que tem muita gente que vai passar pela terra e não vai poder ouvir isso. Vocês são de verdade, a imersão é de verdade. Ali a gente não brinca com a vida dos outros. E tem mais, para chegar ali, para ser atendido, só tem uma coisa que eu exijo: tem que falar a verdade. Amém. Isso aí mesmo. Só consigo lidar com a verdade. Se mentir para mim, não vai ser atendido. Por quê? Porque você não vai ser curado. É verdade. Tem que falar a verdade. Só vamos tratar com a verdade. Pode ser a verdade mais ruim do mundo, mas é a sua verdade. Trate ela, tire das trevas e coloque ela na luz. Né? Coloque luz nas trevas e o inimigo perde as forças. Então só dá para trabalhar com a verdade. Então assim, sempre espere da imersão. Você que quer ir na imersão, querido, ó, quiser ligar no WhatsApp 21 98844 5681. Você só corre um risco de ser curado, e o segundo, de ser amado, e o terceiro, de Jesus te abraçar pro resto da vida. Esses são os únicos riscos que você corre. Além da pastora Cláudia orar por você, conversar com você, falar com você, te ajudar, como sempre ajuda todos. Ela faz um trabalho de triagem, assim, um pré-trabalho que é maravilhoso. O ministério dela é o ministério de acolher. E no silêncio, não faz nenhum alarde. Tudo que acontece lá tem a mão dela. E a bichinha corre para lá e para cá o tempo todo, né? Fica, né, cansada de tanta correria. E eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, pela família, e por vocês serem família também, e acreditarem em nós também. Porque a restauração sem vocês não é restauração. E nós sem vocês também nós não somos ministério. Não existe pastor sem ovelha. E não existe pastor onde as ovelhas não acreditam nele. Então, eu louvo a Deus porque o Ministério Imersão, Restauração de Casais em Guarapari tem as ovelhas de vários ministérios que eu respeito, de vários irmãos que são presidentes de vários ministérios, e manda as ovelhinhas para lá para ser tratada, curada, e a gente não fica com nenhuma delas. A gente devolve para a igreja, não é verdade? Curadas, restauradas, devolve. Devolve para a igreja saradinha, né? Para poder ficar lá na igreja. E isso eu penso que essa é uma ferramenta molada, afiada, para ajudar vários ministérios. No reino de Deus não existe concorrência, existe sociedade. O patrão é o Senhor. Somos sócios. É verdade. Tem que ser assim, não é verdade? Sim. Queridos, eu quero muito agradecer a Deus, viu? Por vocês terem vindo depois de um tempo de correria do dia a dia, né? Que todo mundo tem que defender aí o pão nosso de cada dia. Sim. E pedir a bênção de Deus. E vocês fizeram a parte de vocês no Esforça-te e vieram para cá, para o podcast O Poder da Restauração. Família curada, casal feliz. E aí o que você teria para dizer assim, em um minutinho, para quem está em casa te ouvindo e está assim precisando de uma ajuda? O que você teria para dizer, Alex? Então, normalmente a gente acha que não precisamos. Normalmente, igual a gente falamos no início, que a gente não precisava, a gente achava que o nosso casamento estava bom. E eu creio que isso acontece com muitos casais que vai nos ouvir e estão nos ouvindo. Porque existe um fogo dentro de nós que precisa ser trabalhado, tratado e curado. E isso só vai acontecer quando a gente estiver vindo para a restauração de casais em Guarapari. E é isso que cada um de nós precisamos. E é isso que você está nos ouvindo precisa vir para a restauração, para restaurar seu casamento, para restaurar sua vida, para restaurar sua família, para restaurar a sua profissão, seu trabalho. E é isso que eu deixo essa dica para vocês. Que top. Bom, agradeço a Deus por você também ter ficado conosco até agora.
E aguarde que vem aí coisas boas por aí no próximo episódio de podcast O Poder da Restauração. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Muito obrigado, minha filha Mirlene. Deus abençoe vocês. Amém.